E boa noite, cá estamos para mais uma live. Uma live que irá falar sobre o reino de Deus está dentro de ti. É uma live que me fez muito sentido hoje, quando estava a caminhar e eu disse essa frase: o reino de Deus está dentro de ti. Lembrei-me, realmente isto faz-me sentido falar hoje. O que é esta questão de o que é o reino de Deus estar dentro de ti? Isto já estava escrito na Bíblia, não exatamente por estas palavras, ok? O que dizia era: o reino de Deus está dentro de vós, não é? Como quem diz, não é só dentro de ti, é dentro de todos nós. E acho que aí está, Jesus era perfeito na sua mensagem, porque Jesus cumpriu com o plano de expiação total. Ele de facto voltou a ser um com o Pai. E eu acho extraordinário como é que uma frase tão simples tenha sido tão mal compreendida durante tanto tempo e até esquecida. Desculpem, por algum motivo agora estou um bocado mais rouca. E então, aqui eu venho falar um bocadinho sobre essa frase, não sobre o ponto de vista bíblico, até porque na Bíblia são passadas várias citações que de alguma forma depois levam-nos a pensar sobre a vida exterior, ou seja, sobre a relação de Jesus com os seus apóstolos, sobre toda a vida que Jesus vivia fora, não só a sabedoria interior, mas muito da vida fora dele, tudo aquilo que lhe aconteceu como um corpo, como uma experiência corpórea. E tendo em conta essa visão, eu vou-vos trazer a visão do reino do céu e o que é que Jesus queria dizer com isto de o reino de Deus está dentro de ti, sob a visão do Curso em Milagres que no fundo aborda a metafísica não dualista, numa visão totalmente não dual, entre não haver separação entre o dentro e o fora. E há uma frase que fala explicitamente sobre isso. Então, eu vou falar sobre o regresso do Reino do Céu, vou falar sobre o Ego versus Espírito Santo. Não existe aqui propriamente uma... Oi, peço desculpas, esqueço-me sempre de tirar o som do meu telemóvel, só um bocadinho. Falar sobre aqui a questão do ego e o Espírito Santo. Eles não são propriamente rivais, apenas um é real e outro nem por isso. Vou falar sobre aqui o mundo versus o reino do céu. Vou ter que beber água, que isto está um bocado estranho hoje. Até parece que o reino do céu não quer sair da minha boca. Coisas tão estranhas. Ainda há pouco não estava assim, de repente comecei a live e ficou assim. Vou falar sobre o guia do reino do céu. Experiências e também algumas experiências pessoais no percurso, se tiver algum tempo para isso. Então, para quem está a assistir, e de facto é o momento agora para vivermos essa experiência do Reino do Céu, eu agradeço pela vossa presença. E antes de iniciar aqui a passagem por algumas citações do curso para esclarecer esta questão do Reino do Céu, o que é que significa ter o Reino do Céu dentro de nós e ao mesmo tempo quais é que são os obstáculos que nos impedem de experimentar isso. Vou acima de tudo fazer aqui um pequeno resumo sobre a questão do Curso em Milagres. Mais uma vez, o Curso em Milagres é este manual fantástico, que vocês veem, 1000 e tal páginas. Ele é maioritariamente escrito ou pelo menos está escrito sobre uma linguagem cristã, porque é o próprio Cristo que fala aqui. Estamos aqui a falar então da voz do Espírito Santo, estamos a falar de Deus, estamos a usar aquelas palavras Pai, Filho e Espírito Santo, não é? A perfeita Trindade. Se falarmos sobre Cristo, se falarmos Espírito Santo, ou a voz por Deus, ou a divindade em nós, ou a expressão, o princípio feminino, ou o princípio masculino, ou o princípio maternal, ou paterno, não interessa. Nós estamos a falar aqui da fonte, a fonte de toda a criação. E nós aqui também, no Curso em Milagres, falamos do Filho de Deus como sendo um único Filho. E esse único Filho somos nós mesmos. Todos nós somos um único Filho de Deus, uma única extensão do próprio Deus.
há partes aqui do Curso em Milagres que diz que existem vários filhos de Deus, mas é só porque ainda vivemos aqui a ideia da separação. Na verdade, nós só somos o único Filho de Deus, o único Espírito. Fundamentalmente aqui a questão do Curso em Milagres, e isto é o que eu mais adoro em qualquer filosofia e ensinamento não dualista, é esta ideia de que nós já somos um só ser, literalmente, no sentido literal. E estamos apenas aqui a experimentar aquilo que se chama-se a identidade falsa, um falso eu, a experiência de um ser individual que é separado da fonte. É nada mais do que uma ilusão, nada mais do que um sonho, não é propriamente a realidade. E enquanto vivemos este sonho, coisas boas podem acontecer, como coisas não tão boas também acontecem. Na medida que vamos tomando consciência que este mundo é imperfeito, que ele é impermanente e que o sofrimento é possível de ser experimentado aqui de inúmeras maneiras, nós pomos em causa esta existência neste mundo e aí começamos a ir mais a fundo no nosso autoconhecimento até entendermos que temos este ego, esta ideia falsa de sermos separados da fonte, e isso é que causa o transtorno e isso é a causa, na verdade, de todo o sofrimento no mundo. O sofrimento não é algo que acontece fora, é algo que acontece dentro da nossa mente porque consideramos que somos seres individuais separados da fonte, quando isso é apenas uma ilusão, um sonho. A correção verdadeira, na verdade, e isto, como é que é dizer, abreviou de tal maneira o meu caminho, a tal ponto que eu, assim que comecei a estudar o curso de Milagres, não quis outra coisa. É a correção verdadeira que aqui o Curso em Milagres fala. É restaurar a nossa relação com o próprio Criador. Na verdade, todas as relações que nós vivemos aqui, elas são relações de medo, não são relações de amor. Amor já é algo que há muito tempo nos esquecemos e que só voltaremos a entender o que é o amor quando nos unirmos outra vez ao Criador. Quando a nossa mente estiver totalmente una a Ele. Então, o Curso em Milagres em si não explica o que é o amor, mas simplesmente procura desfazer as barreiras que nos impedem de viver esse amor que já somos em unidade com Deus. Então, nesse sentido, quando nós falamos do universo, o universo ainda tem um conceito ligeiramente diferente aqui no Curso em Milagres. O universo continua a ser uma manifestação da ilusão. Só deixa de ser totalmente ilusório quando já não há sequer um universo a ser experimentado, porque o universo em si representa a multiplicidade de muitas coisas. E nós, sendo um só ser, múltiplas coisas significa que estamos a viver apenas uma ilusão. Então, já tendo estes conceitos base, ego, vários egos a serem experimentados aqui, vários seres separados, e isso é em realidade, a verdadeira fonte, a verdadeira criação, ela é uma só, unida, fundida com Deus. E nós estamos no processo de desfazer todo o nosso ego. Vamos então proceder a este caminho que é então o Reino do Céu. Não vou falar tanto sobre a questão do Reino do Céu, porque para nós o experimentarmos na totalidade é preciso haver um processo de rendição do nosso ego tremenda. Mas vou falar especialmente das armadilhas e dos bloqueios que nos impedem de aceder a esse Reino do Céu, porque segundo o Curso em Milagres, o Reino do Céu já existe aqui e agora e ele já é vivenciado na totalidade pelo nosso verdadeiro ser. Aqui o que nós estamos a experimentar é a ilusão de que estamos aprisionados numa linha de tempo no qual parece que este sonho ainda se prolonga. Porque, segundo o Curso em Milagres, este mundo é nada mais nada menos do que um fragmento, um sonho no qual, num instante, abriu-se e fechou-se automaticamente a ideia da separação de Deus. Então, o que nós estamos a viver aqui, segundo os termos do Curso em Milagres, é literalmente um impossível. Nós estamos apenas a viver o passado, como se o nosso ser estivesse já desperto, só que, por algum motivo, nós estamos identificados com lastros do passado, lastros de um sonho que há muito tempo já acabou. Todo o caminho, então, do Curso em Milagres é de encurtar o nosso plano de despertar, o nosso plano de expiação, para nós voltarmos a esse tempo no qual, na verdade, o despertar já está completo. Então, o ensinamento do Curso em Milagres é muito radical, no sentido de que ele é uma total inversão de pensamento.
deste mundo. E até entender estes conceitos que eu estou a dizer, que estão para além do tempo, estão para além do espaço, não é fácil, porque a compreensão não vem de facto pela linguagem, a compreensão não vem pela comunicação, pelas experiências do mundo. A própria experiência do despertar, ela realmente só pode ser vivenciada na primeira pessoa. Não dá para explicar racionalmente o que é esse despertar, porque ele vai muito além da compreensão do estado de identificação com esta linha existencial, ok? E pronto, eu não quero estar a complicar aqui muita coisa, porque de facto isto é muito simples e o objetivo é simplificar, então eu vou já avançar com a explicação daquilo que está no curso, ou pelo menos as frases que vão surgir no curso, e vou tentando trazer aqui alguma luz, algumas citações acerca do que é este reino do céu. Então aqui começa por dizer que é difícil compreender o que significa realmente o reino do céu está dentro de ti. E isso não é compreensível para o ego, que interpreta essa afirmação como se alguma coisa de fora estivesse dentro, e isso não significa coisa alguma. Porque a palavra dentro, ela é desnecessária. O reino do céu és tu. O que além de ti foi criado pelo Criador e o que é que além de ti é o seu reino. Essa é a questão que é deixada aqui. Claramente aqui nós entendemos que quando Jesus falava o reino do céu está dentro de ti, e quando nós dizemos buscai dentro e não fora, dá a sensação que nós estamos a falar de algo que é interior a nós. Só que mesmo a ideia do estar dentro e fora, ela é inteiramente ilusória, porque no mundo puramente não dualista, na realidade puramente não dualista do espírito, que é uma só fonte, um só ser, um único ser, não existe a separação entre o sujeito e o objeto. Ou seja, não existe o eu e não existe o vocês. Isso não existe. Então, quando nós dizemos está dentro de ti, o dentro e o fora não existe, assim que não existe o eu e o tu. Não há qualquer separação. Na verdade, aquilo que nós somos é o próprio reino do céu. O que nós somos é o próprio Filho de Deus e, simultaneamente, o próprio Deus. Nós somos exatamente a mesma coisa, o mesmo ser. E para nós que estamos habituados a perceber este mundo como sendo separado, eu tenho um corpo, vocês têm um corpo, cada um de nós tem uma identidade individual, é muito louco, é muito difícil quase fazer este exercício de então o que aconteceria se não houvesse nada, ou seja, se não houvesse separação nenhuma, se nós não fôssemos corpos, se nada existisse, se este universo por inteiro não existisse. O que existiria era um pleno nada. E esse nada é o reino do céu, esse nada é o próprio Deus, esse nada somos nós, um único ser que não tem barreiras, não tem limites, não tem forma, não tem absolutamente nada. Por isso é que o mais próximo que poderíamos falar em termos de palavra, mais parecido a Deus seria o próprio nada, o total nada, o nada que nunca nasceu, o nada que nunca morreu, o nada que não sobe nem desce, porque não há dualidade. É puro não dualismo. Então, nesse sentido, ele diz que o reino do céu és tu mesmo. És tu mesmo sem separação absolutamente nenhuma, sem limitações absolutamente nenhumas. É como se tu fosse uma tela em branco infinita que não tem qualquer forma, não é separado pelo tempo e o espaço, não tem uma identidade própria, é só o próprio ser, o mais puro ser, a mais pura vida, a luz que não é visível, mas que é o próprio ser. E ter esse nível para ter esse nível de entendimento, só mesmo passando pela experiência do despertar completo, da iluminação completa do nosso ser, que é quando nós de facto despertamos da ideia da separação, de sermos corpos, de sermos parte de um universo, de fazermos parte de um mecanismo maior, e dissolvemos completamente a ilusão da separação. Voltamos a ser exatamente um só com a fonte, porque a criação e o Criador são exatamente a mesma coisa. Então por isso é que diz que o reino do céu és tu. E para experimentar esse reino do céu, só dissolvendo as barreiras do ego, só dissolvendo a crença de que nós somos um ser fragmentado, um ser aparentemente vestindo um corpo, não é? Sendo um corpo, um avatar, é desfazer completamente a ideia de ser um avatar aqui neste universo, aquele grãozinho de areia
que aparentemente está aqui entre milhares, bilhões, trilhões de outros tantos. Isso é o mundo da ilusão. Então a razão pela qual necessitas da minha ajuda, e isto é o próprio Cristo a falar connosco, está em teres negado o teu próprio guia e, portanto, precisas de orientação. O meu papel é separar o verdadeiro do falso, de modo que a verdade possa ultrapassar as barreiras que o ego estabeleceu e brilhar na tua mente contra a nossa força unida. O ego não pode prevalecer. Então, aqui quando nós falamos de a razão pela qual necessitas da minha ajuda, e é Cristo a falar, ele diz, está em teres negado o teu próprio guia. O que ele está a querer dizer, basicamente, e isto, segundo o entendimento, o ego não vai entender isto, só vai entender quem ainda consegue discernir o que é o ego daquilo que é ele próprio. O que acontece é que, a partir do momento que nós identificamos que estamos identificados com um ser individual, nós ocultamos o guia dentro de nós, ocultamos um professor. Nós precisamos desse guia dentro de nós, que todos nós já o temos, que já conhece exatamente como é que toda esta ilusão acabou, porque esse guia vai nos ajudar a despertar do sonho. Jesus acabou o plano de expiação dele e tornou-se nesse guia, ou fundiu-se com esse guia. Então o Espírito Santo, ou Jesus, ou o Cristo, eles são, para todos os efeitos, a mesma divindade, a mesma expressão divina, a ajudar-nos a despertar do sonho, a pedir-nos para escutar esse guia em vez de escutar a voz do ego, de modo a que eles possam nos guiar, eles, como quem diz, são uma única entidade, ele nos possa guiar para despertar por completo deste sonho. Então, ele diz claramente que o papel dele é separar aquilo que é verdadeiro daquilo que é falso, separar o trigo do joio, de modo a que nós possamos ultrapassar todas estas barreiras que estão criadas ou que foram criadas segundo o ego, porque o ego com que nós estamos identificados é que nos está a ocultar a verdade do nosso verdadeiro ser. Então é preciso nos unirmos a este guia, cada vez mais reduzir o ruído mental do ego, estar cada vez mais em quietude, estar cada vez mais em silêncio para nós podermos ouvir o nosso guia verdadeiro. Há muitas pessoas que pensam que à medida que vão fazendo silêncio, elas vão estando cada vez mais conectadas com o seu ser. E é verdade, nós estamos cada vez mais conectadas com o nosso ser. E a coisa mais fantástica nesse ser é que esse ser, ele já sabe de todas as coisas. Ele já sabe exatamente o que é que se passou e o que é que se passará no futuro. Nós já temos o dito guru dentro de nós. Não precisamos de recorrer fora. A dificuldade muitas vezes de ouvir esse guia, esse guru dentro de nós, deve-se então somente ao nosso medo e à nossa necessidade de buscar respostas fora. Mas não existem respostas fora, porque se de facto não existe o dentro e o fora, tudo é uma única mente e aparentemente estamos separados, mas só existe uma mente e essa mente que nós temos é igual à fonte, então nós podemos recorrer diretamente à fonte, diretamente ao nosso guia, para nos mostrar o caminho, para nos trazer esclarecimentos, para nos mostrar exatamente aquilo que nós precisamos de saber, aquilo que nós precisamos de conhecer, aquilo que precisamos de fazer, ter e fazer, para despertar deste sonho de uma forma muito serena, muito calma, porque ninguém desperta de um pesadelo sem transformar primeiro num sonho bonito e depois daí atingir a completa iluminação. Portanto, só atingindo a paz total, só atingindo a alegria interior absoluta de uma criança de Deus, de um filho de Deus, só voltando a assumir a nossa identidade verdadeira é que podemos nós então despertar deste sonho por completo. Então ele fala aqui, mais uma vez o Cristo, tu és o reino do céu, mas tens permitido que a crença nas trevas entre na tua mente e portanto precisas de uma nova luz. Tens que permitir que o Espírito Santo, que é a radiância, possa banir a ideia da escuridão. E antes da separação, não precisavas dessa orientação. Portanto, nós já somos o reino do céu. Ele volta outra vez a fortalecer esta ideia. Mas porque nós temos permitindo que as crenças baseadas no medo, acreditando que este mundo é real, acreditando que este mundo é verdadeiro, dando validade às coisas que acontecem neste mundo, dando importância a tudo aquilo que percebemos, né, segundo a percepção individual do ego, tenha força, faz com que tudo seja trevas na nossa mente e não conseguimos ver a luz de todo.
E raros sejam os momentos em que nós realmente experimentamos uma paz, uma serenidade, uma tranquilidade que de facto transcende o mundo. Portanto, nós realmente precisamos de uma nova luz. E realmente nós precisamos de permitir que o Espírito Santo, esta radiância que ilumina as trevas da nossa mente, possa de facto banir toda essa escuridão que está na nossa mente. Então, esta frase em si já vai dar, já abre pelo menos esta perspectiva de que a nossa salvação não é feita sozinha, nós não nos salvamos a nós sozinhos, porque quem quer que esteja identificado com algo que é falso e ao mesmo tempo esteja dividido com aquilo que é verdadeiro, ou seja, eu não sei se eu sou uma coisa ou sou outra, não consegue por si desfazer o equívoco. Então, aqui Jesus é muito específico quando ele diz que sozinho tu não vais conseguir fazer. Tu tens que ouvir o teu guia interno, tens que seguir o teu professor interno. E tu tens esse professor. No início da ilusão, ou seja, nós estávamos unidos a Deus, de repente, se quisermos experimentar como sua criação, como sua extensão, a ideia da separação, para nós nos virmos a conhecer, Deus enviou logo a sua resposta. E a sua resposta era o Espírito Santo. Era a nossa voz interior. Era um professor que nos ajudava, que nos iria ajudar a sair deste sonho, a despertar deste sonho com leveza. Então nós não vamos conseguir despertar deste sonho a menos que nós entreguemos por completo à orientação divina. Então esta orientação divina, ela está cá, mas muitas vezes nós deixamos que a voz ruidosa do ego se sobreponha a essa voz pacífica e harmoniosa que é o Espírito Santo. Uma forma de entendermos se nós realmente estamos a seguir o professor correto é saber se aquela decisão que eu estou a tomar ou as palavras que eu estou a ouvir, se elas me trazem paz e trazem harmonia. Se elas me trazem paz, harmonia e acima de tudo uma confiança que não é deste mundo, então eu estou a seguir o guia correto. Quando por algum motivo surgem dúvidas, surgem questões, surge muito medo, provavelmente eu estou a ouvir o ego. E então temos que afastar essa voz para poder pedir por outra orientação. Quando estou com medo, então eu peço ao Espírito Santo, ajuda-me a ver isto de outro modo. Quero ouvir a tua voz. Quero ouvir a verdade. E quando nós estamos a pedir por outra voz que não seja aquela que nós estamos habituados a ouvir na nossa mente, de facto existe essa possibilidade de nós ouvirmos uma voz muito mais quieta, muito mais confiante, muito mais serena, que de facto sabe o caminho, que de facto nos ajuda a despertar e a sair da escuridão com muito mais confiança e com certeza absoluta que o que quer que aconteça daqui para a frente não me impedirá de cumprir com o meu plano. Esse é o nível de confiança que o Espírito Santo nos dá. Então, de facto, nós não precisamos desta orientação antes de termos criado outra voz que não fosse a do Espírito Santo. Então, com toda a certeza, é evidente agora a razão pela qual o ego considera o Espírito Santo como inimigo. Porque, de facto, perante o ego, o Espírito Santo é como se fosse um inimigo. Se o ego ocupou o lugar na nossa mente e disse, eu é que sou o dono, eu é que mando aqui, o Espírito, que é, na verdade, a fonte, não é? O ser original, ele é visto como um inimigo perante o ego. E o ego surgiu da separação e a continuidade da sua existência depende da continuação da tua crença na separação. Então o ego continuará a existir enquanto nós acreditarmos de facto que nós somos seres separados. Enquanto de facto a nossa percepção for, eu sou um corpo e ainda estou a perceber corpos. O ego tem que te oferecer algum tipo de recompensa pela manutenção dessa crença. Porque se esta crença, de facto, não nos trouxesse de alguma forma alguma espécie de benefício que na verdade está camuflado em sofrimento, mas que na nossa mente mais superficial acredita de facto que é um benefício, nós já teríamos despertado deste sonho há muito tempo. Então ele realmente oferece uma espécie de recompensa. Mas na verdade tudo o que ele oferece é um senso de existência temporário que se inicia com o seu próprio começo e termina com o seu próprio fim. Portanto, a única coisa que o ego nos oferece é um nascimento e uma morte aparentemente num corpo e um estado de identificação com ele que eventualmente levará ao nosso sofrimento. Isso é o que ele nos oferece. Mas enquanto estivermos identificados com ele, ele oferece-nos aquilo que chama o prazer e a dor. Então, enquanto estivermos nesta onda de querer viver em prazer e em dor e não percebemos que na verdade é só dor, não é prazer, automaticamente, assim que nós vivemos o exponencial do prazer, automaticamente voltamos à dor.
quando estivermos nessa rota, nós não vamos querer livrar-nos dele por completo. Então, por vezes, é preciso realmente nós passarmos por estágios de sofrimento contínuo para começar a entender que, de facto, ele não tem os melhores interesses para nós e começarmos a questionar se, de facto, não existe outra voz dentro de nós. Então, ele te diz que essa vida é a tua existência porque é a sua própria. Contra esse senso de existência temporário, o Espírito te oferece o conhecimento de permanência e do qual é inabalável. Então a paz que o Espírito Santo nos dá, ou a paz de Espírito, é inabalável, é intocável, ela é imutável, é imperfeita. Então enquanto nós não experienciarmos dentro de nós uma paz imutável e inabalável, algo que é permanente, ou seja, não oscila com o tempo, não oscila com o espaço, não oscila com a presença de pessoas na minha vida, ou a ausência delas, estar em casa, ou estar na rua, ou estar em qualquer sítio, ou seja, enquanto eu não ver uma paz que é totalmente inabalável, eu ainda não despertei do sonho, nem próximo ainda estou desse despertar. Então, ninguém que tenha experimentado essa revelação, dessa permanência, né, desse conhecimento inabalável, pode jamais acreditar inteiramente no ego outra vez. Então, quando nós temos aqueles vislumbres, aquelas revelações de que, de facto, a paz começa a ser cada vez mais permanente em nós, ou cada vez mais estamos em paz do que propriamente irritados ou chateados, quando estamos cada vez mais alegres do que propriamente tristes, aí começamos a realmente a entender que não vale a pena ouvir o ego e nem vamos ser não vamos ser tão tentados pelo ego porque de facto ele não tem nada para nos oferecer. Então como pode o teu parco oferecimento a ti prevalecer diante da dádiva gloriosa de Deus? De facto, aquilo que o ego tem para nos oferecer é muito pouco, é uma pobreza total. Então, por que não simplesmente receber as dádivas do céu, que na verdade já nos trazem tudo? Então aqui Jesus volta a dizer, e ele fala de nós como se estivéssemos o tempo inteiro divididos entre o que é falso e o que é verdadeiro. Tu que te identificas com o ego não podes acreditar que Deus te ama. Isto é loucura. Nós, estando identificados com o ego, por mais que nós queiramos tentar amar a Deus, amar o nosso Criador, amar aquilo que é a fonte criadora de todas as coisas, nós não conseguimos. Enquanto houver identificação com o ego, não tem como eu amar o meu Criador, não tem como eu amar-me a mim mesma, amar a fonte tal e qual como ela é. Então isso é preciso reconhecer se nós realmente queremos começar a dissolver essa voz dentro de nós. Tu não amas o que fizeste e o que tu fizeste não te ama. Portanto é muito claro aqui que nós fizemos o ego, por termos feito o ego, aparentemente nos separamos de Deus. Não amamos a Deus porque, entretanto, tivemos que amar aquilo que nós fizemos, mas nós não conseguimos amar aquilo que nós fizemos porque aquilo que fizemos não é perfeito como Deus criou. O ego não é perfeito. O ego é exatamente o oposto de Deus, que é tudo aquilo que poderia ser criado que não é feito com amor, que não é feito com o próprio Deus. Então, realmente, nós não amamos aquilo que nós fizemos, não amamos o ego, que foi inventado por nós, e o ego por si também não nos ama. Então, sendo feito a partir da negação do Pai, que é essa a origem do ego, ele não tem nenhuma aliança com quem o fez. Portanto, o ego não está a importar, jamais nos poderá amar, nem nós o poderemos amar. Há quem diga que nós podemos tentar amar o ego como se o ego fosse uma criança irrequieta, como se ela fosse uma criança que precisa de amor e carinho. Mas isso é estar a desdobrar o ego em si noutra ilusão. Então, quando eu sou uma ilusão, ou estou identificado com uma ilusão, e estou-me a desdobrar numa ilusão mais pequena, que é tipo uma criança, eu não estou a resolver absolutamente nada. Simplesmente não estou a entender que a origem de todo o transtorno é tu estás identificado com algo que tu não és, e é a dissolução dessa falsa identidade com que tu estás identificado que de facto vai-te levar à salvação. Vai-te levar à tua total libertação. Então tu não podes conceber o relacionamento real que existe entre Deus e as suas criações devido ao ódio que sentes pelo ser feito por ti. Nós não só não amamos a Deus, como não conseguimos amar inteiramente as pessoas que nos rodeiam, não conseguimos amar perfeitamente todo o mundo e tudo aquilo que vemos aqui, porque de facto o facto de termos criado
O ego faz com que nós sintamos um ódio profundo que, quando nós investigamos as nossas emoções de uma forma muito mais adentro, vamos entender que de facto não é amor, é ódio. E é um ódio que não é percebido à superfície. Só quando começamos a navegar dentro das nossas emoções é que vamos entendendo o tamanho da aversão que nós temos da nossa própria luz. O tamanho da aversão que nós temos do próprio Criador. Então é muito curioso porque Jesus aqui não põe panos quentinhos, não põe mesmo de facto, não suaviza a palavra nesse sentido, porque ele realmente quer. E para nós despertarmos à séria, ele não pode vender-nos mentiras. E é isso que eu gosto no Curso em Milagres, é que o Curso em Milagres, ele tem partes do curso que são mesmo muito bonitas de se ler, ou parece uma autêntica poesia, fala em amor, fala na alegria do Filho de Deus, fala nos lírios, fala em campos floridos, coisas bonitas, coisas poéticas, mas depois tem estes certos que literalmente é um safanão no ego. É mesmo dizer, não alimentes essa criatura que tu tens dentro de ti porque ela não tem os melhores interesses para ti e tu precisas de facto despertar desse sonho se é que queres viver a total liberdade, a total experiência de ser quem tu realmente és. Que é um ser eterno que transcende completamente este mundo. Então, o amor penetrará de imediato em qualquer mente que o queira na verdade, mas é preciso que ela o queira verdadeiramente. Ou seja, nós só vamos viver o nosso verdadeiro ser quando o prescindir do ego for total, absoluto. E neste caminho, muitas vezes nós acabamos por desistir porque achamos que é demais. Disse, não vou conseguir suportar esta dor, não vou conseguir olhar para esta sombra, é demasiado para mim, eu não vou aguentar, é melhor sair. E de facto, muitas vezes o ego nos tentará a sair desse caminho, a não olhar para essas sombras, a não desfazer aquilo que é mais feio, não é? Os sentimentos de vergonha, de não valorização, total desrespeito, às vezes humilhação, coisas assim mesmo muito profundas. Ele muitas vezes levará-nos a pensar, isto é muito difícil, eu não consigo lidar com isto. E nos afastará completamente da nossa tentativa de desfazê-lo. Porque este eu que diz eu não consigo, eu não posso, eu não quero olhar para isto, ou eu não suporto esta dor, ou isto está-se a tornar muito difícil, é o próprio ego a falar dentro de nós e a dizer, sai já daí, sai já dessa tentativa de tu desfazeres-me, porque tu não vais conseguir. Então, enquanto estivermos identificados com este eu que fala em nós e não conseguimos fazer aquele exercício de eu sou a consciência, o céu azul que observa os pensamentos, a tentação para ele nos desviar do caminho será mais que muita. E é por isso que muitas vezes muitos cristãos falam sobre a questão de o buraco da agulha. Porque, de facto, o processo de iluminação requer não esconder absolutamente sombra nenhuma ao Espírito Santo. O divino tem que estar... Ou melhor, nem é o divino, é nós temos que estar totalmente abertos ao divino para que ele possa olhar para todas as sombras que nós estamos a ocultar. Inclusive essas frases como eu não consigo, não dá, não funciona, tenho medo, tenho muito medo, estou a pensar que vou morrer, essas coisas todas têm que ser entregues a ele, se é que nós queremos nos livrar do sofrimento e de facto viver o nosso verdadeiro ser. Então, o amor só penetrará por inteiro, ou pelo menos significativamente, na medida em que nós nos rendemos a essa verdade de que realmente nós precisamos de um guia para nos libertar. Então isso significa que este amor, né? A verdade, ele não é ambivalente, ele realmente quer a nossa entrega gradualmente, né? Vai sendo parcial, mas a partir de um certo momento começa realmente a ser cada vez maior até ser total. Então esta criatura, esta coisa que aparentemente nós criamos, este bichinho, ele quer a ambivalência, ele quer que nós vivemos na dualidade, na dúvida, nas questões infinitas de porque é que isto está-me a acontecer, porque é que isto não funciona, tudo o que seja porquês e tudo o que seja questões que nos ponham cada vez com mais dúvidas e cada vez com mais medo, são questões do ego. E de facto ele só tem uma compulsão, que é a compulsão para receber, que é o que o ego tem. O espírito em si não tem compulsão por receber. Por isso é preciso nós termos esta consciência que muitas vezes nós não enfrentamos as nossas sombras e vamos à busca das respostas fora e vamos à procura do amor fora porque temos a compulsão de receber. O ego quer sempre receber amor, então ele vai sempre procurar a validação fora.
O que o nosso mentor nos quer dizer na nossa mente é: não procures fora, olha para mim, e se tu tens compulsão para receber, não vais recorrer ao ego, porque o ego vai fazer é enganar-te e, mais uma vez, buscar ou mais uma relação, ou mais um trabalho, mais uma ocupação, mais algum entretenimento, qualquer coisa que faça com que tu fiques distraído mentalmente e não vais de facto buscar aquilo que tu tens direito, que o próprio Espírito Santo, o próprio Divino, o próprio Cristo pode te dar neste momento. Isso é o que realmente nós recebemos. Há uma abundância e um estado de felicidade, de êxtase e de paz contínuo quando não deixamos de procurar fora e passamos a olhar para dentro. Mais uma vez, esta coisa do dentro e do fora é apenas a ilusão, mas pronto, continuamos a falar sobre estes termos para ser mais fácil. Então existe um tipo de experiência tão diferente de tudo o que o ego pode oferecer que nunca quererás encobri-la ou escondê-la de novo. Porque à medida que vamos experimentando, nem que seja por uns instantes, estas oferendas, esta verdadeira luz que é o nosso ser, é viver este estado de paz, este estado de graça, sem que nada cá fora tenha necessariamente que mudar. À medida que vamos experimentando isso, mais vamos percebendo que realmente eu não quero encobrir nem esconder nuvem nenhuma dentro de mim. Porque eu só conseguirei viver a expressão da alegria do Filho de Deus inteiramente, ou cada vez mais, com mais intensidade, com mais poder, com mais êxtase, não é? Na medida em que eu não vou encobrindo absolutamente nada, eu vou deixando a minha mente totalmente aberta para o Divino, permitindo que Ele me livre de todas as sombras. Como se se tornasse um livro aberto, literalmente, para a expressão divina. Então, é necessário repetir que a tua crença na escuridão e em esconder-te, ou seja, a crença de que nós estamos nas sombras, nós somos essas sombras, essa vergonha, essa mágoa, as invejas que nós sentimos, os medos, os anseios, quando nós estamos identificados com isso, não é? É necessário percebermos que, estando identificados com isso, nós, de facto, não vamos conseguir permitir que a luz entre, não é? A luz entre e nos mostra que, de facto, isso não é verdade. Nós estamos a esconder-nos, estando identificados com isso, e o que o Espírito Santo nos pede é: dá-me essas coisas todas, porque isso tu pensas tu és, isso tu acreditas que tens, não existe, não é real, não é verdadeiro. Isso é o ego a fazer-se passar por ti o tempo inteiro. Então, nesse sentido, se nós queremos de facto brilhar na nossa luz natural, nada pode estar oculto perante o Espírito Santo. Nós temos que entregar todo e qualquer pensamento que nos perturbe profundamente, caso contrário, a nossa mente não se vai tornar impecável. E quem não tem uma mente impecável não consegue viver inteiramente a felicidade do ser, a alegria, a paz, a harmonia, tudo aquilo que mais desejamos, não é? Então, para vivermos aquilo que mais desejamos, porque isso é o nosso verdadeiro ser, é preciso prescindir de todas as mágoas, todas as tristezas, todas as coisas que nós quisermos ocultar e entregá-las ao Espírito Santo. Então a Bíblia faz muitas referências às dádivas imensuráveis que são para ti, mas precisas primeiro pedir. Porquê? Essa não é uma condição como as condições que o ego estabelece. É a condição gloriosa de que tu és. Então, eu não precisaria de pedir absolutamente nada se eu já me lembrasse quem eu sou. Mas porque eu não me lembro quem eu sou, eu muitas vezes deixo-me levar pelo ego e estou sempre a pedir por aquilo que o ego realmente quer, que é: eu não quero mais olhar para isto, eu não quero mais sofrer, eu não quero mais viver com este medo, eu não quero mais esta doença. Ok, mas isso que tu estás a fazer é apenas afirmar aquilo que tu não queres. Mas o que é que tu realmente queres? Então é preciso pedir, literalmente pedir pela paz, literalmente pedir pela alegria, literalmente pedir pela satisfação plena, para que ela realmente nos seja dada. Não é que nós não mereçamos, é só porque nós achamos que não merecemos. E essa é a parte mais ridícula. Estando identificados com o ego, nós achamos que não somos merecedores de tudo. E isto é programação do ego, isto é manipulação do ego. Então parece, durante muito tempo, que estamos a pedir por algo que nos foi tirado. Mas na verdade sempre esteve aqui. Nós é que, ao estar identificados com o ego, dá a sensação que não estamos nesse estado de merecimento. Então sempre que dizemos coisas como: eu sei que eu tenho que trabalhar o meu auto-merecimento, ou merecimento, eu sei que eu tenho que trabalhar a minha valorização pessoal. Isso é o próprio ego, mais uma vez, a dar a volta à nossa mente.
É muito mais fácil nós simplesmente rendermos todos esses pensamentos que nos autossabotam o tempo inteiro e dizer quero ver paz em vez disto, ou quero ver alegria e satisfação em vez disto, do que estar a tentar chafurdar dentro das ínfimas ilusões do ego, porque a quantidade de historinhas que ele vai criar na nossa mente para nós não despertarmos são inúmeras. Então quando eu digo eu não mereço, eu não sei, eu, é tirar cada vez mais esses eus e entregar ao Espírito Santo. Como se eu estivesse a esvaziar completamente a minha mente e entregar por inteiro. E dizer, eu não sou isto. Como é que eu posso ser estas coisas se isto só me traz sofrimento? Então tudo o que me traz sofrimento não é aquilo que eu sou. Se não me traz paz, não me traz satisfação, não me traz alegria, então é melhor eu desconfiar desta voz, porque esta voz não tem as melhores intenções para comigo. Antes, pelo contrário, o ego busca a existência após a existência assassinar o Filho de Deus, assassinar a criação perfeita de Deus com o objetivo dele permanecer na nossa mente. E não é com o fim do corpo que o ego acaba. O ego volta a dar mais uma volta, mais uma existência, mais um corpo e mais um estado de identificação com o ego. E ele só será dissolvido na medida em que nós começamos a desconfiar desta voz que fala dentro de nós e entregamos para a nossa expressão divina, para que em troca nós possamos realmente viver cada vez mais em paz. O ego tenta explorar todas as situações, e são estas as inúmeras situações, estas são algumas, aliás, na verdade há muitas mais, mas é preciso perceber que é tudo ilusão. Na verdade, tudo é uma única ilusão. E o ego, de facto, tenta explorar todas as situações, usando-as como formas de louvor para si mesmo, de modo a superar as próprias dúvidas. Porque o ego tem imensas dúvidas. Quando nós dizemos, eu não sei o que é de fazer, não sei para onde é que é de virar, estou com medo, estou indecisa, todas as dúvidas que nos tragam tensão interior, ansiedade, que nos façam tremer de medo, isso é tudo o ego, porque só o ego é que duvida, só o ego é que tem medo, porque ele não tem porta de saída, não tem salvação possível. O próprio ego não tem uma meta final, ele não sabe o que é a salvação, nem ele tem interesse para isso. A única coisa que ele faz é apenas repetir o medo inconsciente que nós temos de Deus, o medo inconsciente que nós temos de Deus, porque o ego representa a escuridão, a ilusão. Sendo Deus a verdade, sendo Deus a luz, o ego tem muito medo de Deus. E na medida que nós vamos entregando a voz do ego e estes pensamentos, livrando-nos destes pensamentos, libertando-nos do estado de identificação com estes pensamentos e cada vez vamos entregando a nossa vida à fonte, ao nosso Criador, realmente este medo que nós temos vai sendo dissolvido, porque o medo não é real, não é nosso, o medo é da ilusão. Se o nosso verdadeiro ser é puro, é inocente, é pura luz, puro amor, como podemos nós ter medo? Só se estivermos identificados com algo que é falso. Então eu digo às pessoas, se aquilo que eu vos estou a dizer está-vos a magoar, está-vos a ferir, está-vos a meter impressão, está-vos a chacoalhar de alguma forma, lembrem-se que isso não são vocês, isso é o ego que tem medo que destapem o manto e que revelem que na verdade por debaixo daquele manto não existia nada, a não ser o teu próprio ser, brilhante, reluzente, a verdadeira luz do mundo. Então ele permanecerá em dúvida enquanto acreditares na sua existência. Ou seja, enquanto estivermos a dar validade ao ego e dizer isto é real, isto é verdadeiro, eu tenho um ser que realmente é verdadeiro, este ser é verdadeiro, este ser sou eu, de facto, enquanto estivermos a dar validade ao corpo e a dizer eu sou isto, eu tenho este medo, eu tenho estas angústias, eu tenho este stress, eu sou uma pessoa traumatizada, tudo isso, nós vamos continuar a sustentar toda a estrutura do ego, que é totalmente instável. Então tu, o que o fizeste, não podes confiar no ego, porque na tua mente certa, ou seja, na tua mente ligada ao Espírito Santo, reconhece que ele não é real. E de facto, o bonequinho que nós criamos não é real, à medida que os vamos desconstruindo. A única solução sã é não tentar mudar a realidade, que é de facto uma tentativa amedrontadora, mas aceitá-la como ela é. Portanto, o que nós vamos fazer é não vamos mudar nada, não é suposto mudar pensamentos, no sentido em que mudar pensamentos no sentido em que eu estou a pegar no pensamento e estou a transformá-lo num negativo para um positivo. Eu não sou nada confiante, vou ser mais confiante. Eu não sou nada determinada, mas vou ser mais determinada. Isto não vai ajudar em nada, porque na verdade é um ego com uma baixa autoestima a tentar ser um ego com uma alta autoestima. Exato. E isso não serve nada porque ainda continuamos a trabalhar ao nível da ilusão. Então nós não vamos tentar mudar nada,
A única coisa que nós vamos fazer é apenas desfazer, é aceitar que este medo não é meu, este medo é do ego, entregar esse medo como se não fosse nada ao Espírito Santo e pedir apenas pela paz, aceitar a paz como ela é agora. Porque a paz já existe agora, e se nós aceitarmos que ela já existe agora, eu só vou deixar que as nuvens passem sem procurar identificar-me com elas, sem procurar agarrar-me a elas. Então, quando sentes medo, e isto é uma mensagem bem clara, quando sentes medo, aquieta-te e sabe que Deus é real e que tu és a sua criação amada. Não permitas que o teu ego conteste isso, porque o ego não pode conhecer o que está tão além do seu alcance como tu estás. E eu adoro, mais uma vez, esta metáfora que eu faço sobre o céu. As nuvens estão abaixo do céu, o céu está para além das nuvens. Então nós estamos para além das nuvens, estamos para além do pensamento. Nós não somos os pensamentos que recorrentemente surgem na nossa mente. Nós somos esse céu azul maravilhoso que está para além das nuvens. Ok? Então, essa é a questão, é não estar identificado com aquilo que é passageiro. Aquilo que é real e verdadeiro, ele permanece connosco, em quietude, em silêncio. Por isso é que ele diz, aquieta-te e sabe que Deus está contigo agora. E tudo o que te amedronta são apenas as nuvens passageiras na tua mente com o qual tu estás identificado. Deixas de te identificar com esses pensamentos e tu vais perceber que a tua paz está imediatamente logo abaixo desses pensamentos, ou para além desses pensamentos. Por isso é que não vale a pena estar a sofrer mais com conteúdos mentais. Nós não temos doenças, nós não temos padrões, nós simplesmente estamos sistematicamente a persistir em ouvir a voz que fala dentro de nós e a acreditar que ela somos nós e não somos. Então a melhor maneira de dissipar todo e qualquer padrão de medo, todo e qualquer trauma, é não estar identificado com nada. Não me identificar com os traumas, não me identificar com as doenças, não me identificar com nada, porque eu, em última instância, sou o nada que está para além de todas estas coisas. Deus não é autor do medo. De facto, não foi Deus que criou o medo. Tu és autor do medo. És tu que estás a criar um medo interno na tua mente ao estares identificado com esses pensamentos amedrontadores. Escolheste criar de modo diferente dele e fizeste, portanto, o medo para ti mesmo. Não estás em paz porque não estás a cumprir a tua função. E a nossa função é só estender aquilo que Deus é. O teu ego escolheu sentir medo ao invés de encontrá-la. Portanto, se nós estendêssemos, quando nós começamos a estender só amor e só paz, só alegria, quem ainda está identificado com o ego poderá sentir muito medo. Porquê? Porque é isso que acontece quando nós estamos identificados com o ego. A escuridão tem medo da luz. E quando estamos profundamente identificados com a escuridão, toda e qualquer coisa neste mundo, ou ser neste mundo, que me traga uma luz radiante, um amor transcendental, vai-me amedrontar e muito. E é por isso que Jesus era amado por muitos, mas odiado e repudiado por muitos mais. Por isso é que ele foi para a cruz. É de género, tu és a luz verdadeira, tu és a verdadeira luz, vai já para a cruz, porque aqui só se vive ilusões, aqui só se vive em escuridão. E é esse também da ignorância da criança de Deus. Ela acha que a luz vai fuzilá-la, porque ela está identificada com a escuridão, está identificada com o manto de espinhos que ela vestiu sobre ela mesma, que a magoa a si mesma. Mas se ela começar a libertar-se desses pensamentos, desses auto-julgamentos, dessas autocastrações, dessas autopunições que na verdade são a ilusão do eu, aos poucos e poucos nós vamos voltando ao nosso verdadeiro ser e percebendo que esse medo gigante que nós tínhamos dessas sombras assustadoras que criámos na nossa própria mente não tem razão de ser, porque foi invenção da nossa mente, não foi criação de Deus. Não temos um pai a punir-nos, nós é que estamos a auto-punir-nos. Então entrega isso e sabe que a tua salvação é certa quando tu estás entregue ao teu pai. Quando tu aceitas verdadeiramente que és tu que estás equivocada, não há nada fora que te possa amedrontar, és tu que estás a olhar para ilusões. Então, quando despertares, não serás capaz de compreender isso, porque isso é literalmente inacreditável. Ou seja, quando nós despertarmos, nós nem vamos dar validade ao medo, porque o medo torna-se uma coisa inacreditável. Na medida que vamos desfazendo a ilusão do medo em nós,
desfazendo o bonequinho, não é? O estado de identificação com o ego, de facto nós começamos a olhar para isto, mas o que é que eu estive a fazer? Estive a dormir o tempo inteiro. Isto não faz sentido nenhum. Eu estive identificada com coisas que pareciam extremamente amedrontadoras, mas que não fazem sentido nenhum. E aí começamos a rir-nos das nossas ilusões, porque de facto elas não eram reais. Então não acredites no inacreditável agora. Qualquer tentativa de aumentar a sua credibilidade meramente adia o inevitável. Porque cedo ou tarde o ego vai ser desfeito. Portanto, por mais quanto tempo queres tu estar identificado com as sombras e ficar a guardar essa mágoa, essa tristeza, essas coisas que tu pensas que és e que não podes mostrar a nada nem a ninguém, até que de facto sejas obrigado quase a largar isso. Porque às vezes o sofrimento começa a apertar, a dor começa a ser tão grande que ou tu largas ou tu matas-te. É literalmente assim, ou morres em dor ou libertas-te dessa dor de uma vez por todas. Então a palavra inevitável é amedrontadora para o ego, porque o ego não quer enfrentar o medo. O ego tem medo que ele seja descoberto. Mas alegra, então, a palavra inevitável é amedrontadora para o ego, mas alegra o espírito, alegra o nosso verdadeiro ser. Portanto, é amedrontadora para o ego, mas para o nosso verdadeiro ser é a maior libertação possível, é a maior alegria possível. Então, Deus é inevitável e tu não podes evitá-lo, assim como Ele não pode evitar-te. Inevitavelmente nós vamos voltar a ser um com Deus, porque o seu plano é perfeito. Portanto, assim como nós abrimos o sonho da ilusão da separação, automaticamente ele já foi fechado. O plano de Deus já está feito. Nós já fomos salvos. Só que a ilusão com que nós estamos identificados na nossa mente é que dá a entender que não. E a única coisa que nós temos que fazer é prescindir dessa ilusão na nossa mente. E o ego tem medo da alegria. Todo o ser que é inteiramente alegre, ele é temido neste mundo, porque perante a visão do mundo, perante a visão do ego, não é possível ser inteiramente alegre. Não é possível ser inteiramente feliz. Isto é assustador. As pessoas até podem sentir-se culpadas, né? Nós podemos sentir-nos culpados por não sermos inteiramente felizes quando vemos alguém que é inteiramente feliz. E sabe disto. Não precisas sentir culpado ou culpada por não estar inteiramente feliz. Se não estás inteiramente feliz é só porque tu não escolheste ser inteiramente feliz como Deus te criou. Tu ainda estás a olhar para as ilusões. Então quando eu vejo alguém inteiramente feliz e eu sinto inveja porque esta pessoa é inteiramente feliz ou sinto pena de mim mesma porque eu gostaria de ser como aquela pessoa, ou gostaria de estar naquele estado, o que eu vou fazer é, em vez de estar a dar validade à porcaria do ego que me está a contar estas histórias na minha mente, eu vou entregar estes pensamentos da caca, literalmente, para o Espírito Santo e dizer, eu sei que eu não sou isto, eu sei que aquilo que eu estou a ver no outro é aquilo que está em mim, eu só tenho é que me livrar da porcaria que está na minha mente para eu poder ver essa felicidade que eu vejo no outro em mim. Que é uma expressão única de felicidade, não vai ser igual ao do outro, mas vai ser a essência do ser que é igual em ambos. E é isto que é fantástico no Filho de Deus. Ele é a expressão única de felicidade. E todos nós, sobre este mundo ilusório, expressaremos essa felicidade de modo diferente. Mas que ela é vivida na essência de forma igual para todos nós, ela é, porque a felicidade de Deus é partilhada. Ou seja, quando nós começamos a viver a nossa verdadeira essência e cada um começa a atingir essa verdadeira essência, não há comparações. Nós sentimos igualmente felizes por tudo e por todos. Não há comparações, não sentimos mais que um está mais feliz do que o outro. Não, porque a felicidade de Deus é inteiramente estável, é permanente. A alegria de Deus é permanente, a paz de Deus é permanente. E é um sentimento de tal maneira tão gratificante e que na verdade foi feito para ser partilhado, que todos nós vivemos por igual. Vemos como irmãos e irmãs iguais, que caminham em conjunto rumo a este despertar completo. Então não há mais comparações, não há mais sentimento de inveja, já não há mais cobiça, não há nada disso, porque entretanto eu já tirei o ego e disse, eras tu que estavas-me a impedir de olhar para a minha própria luz. Então, agora que foste embora, muito obrigada, agora eu entendo que a felicidade que eu vi no outro é a felicidade que na verdade sempre esteve em mim. Okay? Não existem pessoas mais felizes umas do que as outras. A felicidade de Deus é igual para todos. E é a felicidade suprema, é aquilo que transcende o mundo. E toda e qualquer que busque essa felicidade genuína vai perceber que realmente essa felicidade não é comparável com nada daqui do mundo, mas que é igual para todos nós, de facto. Então, o ego realmente tem medo da alegria, do espírito, pois uma vez que tu a tiveres experimentado, retirarás toda a proteção do ego
eu tirei literalmente a sombra o ego de mim, já não quero estar identificada com ele, não me interessa. Aliás, assim que ele vem, eu começo logo a entender que é ele e digo tchau aí, não tenho interesse em estar identificada contigo, e passarás a não ter nenhum investimento no medo, porque o medo é apenas a sombra que oculta a verdade. Então, o teu investimento agora é grande porque o medo é uma testemunha da separação e o teu ego se regozija quando tu a testemunhas. Portanto, aí está. Se quando nós investimos no ego, só vamos sentir medo e o ego regozija-se e bate palminhas. Tu tens razão para te sentires culpado. Tu tens razão para te sentir frustrado. Sim, aquela pessoa te magoou. Sim, aquela pessoa te mentiu. Sim, aquela pessoa te roubou. Sim, realmente foste um injustiçado. Sim, realmente és vítima do mundo. Quando nós vemos isto, queremos encontrar testemunhas cá fora que valorizam isso, o ego bate palminhas. A partir do momento que eu tiro isso, e ele diz aqui, não escutes e não preserves essas sombras em ti, escuta apenas o Deus que é tão incapaz de engano quanto o próprio Espírito que ele criou. À medida que vamos fazendo isto, o medo desaparece e só podemos experimentar a nossa própria luz. Então, liberta a ti mesmo e liberta os outros. Na medida que eu me liberto a mim, eu estou-vos a libertar. E na medida que vocês se libertam, vocês estão-me a libertar. Porque isto é um processo comum. Todos nós somos exatamente o mesmo ser. Portanto, um de nós que se liberte por completo ou já esteja num processo de libertação significativo, está a fazer o trabalho por todos os outros. E essa é a grande maravilha deste processo de despertar. É que não há como despertar sozinho. Todos nós temos que ter mais alguém, pelo menos, para ser o nosso espelho, para podermos despertar em conjunto. Então não apresentes um retrato falso e indigno de ti mesmo aos outros e não aceites tal retrato deles para ti mesmo. Ou seja, se tu não queres sofrer, não vejas o sofrimento no outro. Se tu queres estar bem, então que vejas esse bem-estar no outro. Procura não ver o teu irmão na pobreza e na miséria, sabe apenas que ele está a sonhar e a pensar que ele é uma coisa que ele não é. Então quando nós começamos a olhar para as pessoas, não a julgá-las porque elas estão realmente a sofrer, mas porque apenas estão a sonhar que são outra coisa que não são, aí vai ser muito mais fácil sentir compaixão, ok? E sentir amor genuíno. Então, com o teu ego, nada podes fazer para salvar a ti mesmo ou aos outros. Porque o ego não salva nada, o ego só salva-se a si mesmo. Ele nem quer saber de nós, ele está pouco se cagando para nós. Morres, não interessa, o que interessa é que a ilusão, sobrevivi. Mas com o teu espírito podes fazer tudo para a salvação de ambos. E de facto é isso que nós podemos fazer. A humildade é uma lição para o ego, não para o espírito. O espírito não precisa ser humilde, ele já é tudo. A humildade só é necessária para quem, no processo de estar identificados com o ego. Então o espírito está além da humildade, porque reconhece a sua radiância e com o seu contentamento derrama luz por toda a parte. Ou seja, ele é tão perfeito que ele só espalha luz. Mas quando nós estamos identificados com o ego, é preciso ter esse caminho da humildade. Então não a escutes e não a preserves. Escuta apenas Deus, que é tão incapaz do engano quanto o espírito que ele criou. Então não vamos ouvir ilusões, vamos apenas escutar Deus, que ele simplesmente é a pura verdade. Então libertar-te a ti mesmo é libertar aos outros e pronto. Nesse sentido, realmente trabalhar com estes espelhos é muito mais fácil, né? Ter-vos a vocês como meus espelhos e eu como vosso espelho torna-se muito mais fácil. Mas eu estava aqui a soltar uma frase. Ok. Então, falando outra vez da questão do reino do céu. O reino do céu é o direito do espírito, cuja beleza, dignidade estão muito além da dúvida, além da percepção e ficam para sempre como a marca do amor de Deus. Portanto, quando nós começamos a viver cada vez mais em certeza, cada vez mais com uma certeza, com uma confiança na vida, como quem diz, eu não sei o dia da manhã, eu não sei o que é que vai acontecer amanhã, eu não sei o que é que vai ser, como é que vai ser, eu só sei que eu estou aberto para receber, eu estou aberto para o que tiver que experimentar. Quando começamos a ter este tipo de sentimentos de confiança plena, a cada momento, a cada instante, isso é um claro indício de que de facto estamos a libertar-nos da percepção, da dúvida, do medo, do ego e cada vez mais estamos a marcar passos firmes rumo ao amor de Deus. Ok? E pronto, aqui já expliquei muitas coisas, muito daquilo que é a dinâmica do ego dentro de nós, porque na verdade, quer dizer, o reino do céu é a coisa mais básica, mais simples de sempre, ok?
É muito simples, é mesmo muito simples. A complexidade toda e tudo isto que eu tive-vos a explicar é o facto de nós estamos identificados com o ego, porque o ego é que torna tudo complexo, o ego é que torna tudo difícil. Então, ok, tu sabes explicar essas coisas, mas então como é que eu resolvo esta relação com a minha mãe? Ou como é que eu resolvo esta questão que eu tenho no trabalho com o meu patrão? Ou como é que eu resolvo esta multa que eu tenho para pagar do carro? Ou como é que eu resolvo esta dívida que eu não sei como é que eu vou pagar? Ou como é que eu ajudo um amigo que agora está bêbado e precisa de ajuda e precisa... Enfim, se nós levarmos as coisas de acordo com o ego, os problemas que nós temos para resolver são inúmeros. Mas assim, uma catrefada que nunca mais acaba. E a meta do curso é só simplificar a nossa mente, que é, não há nada a temer, não há nada com que te preocupares. Confia, tu tens o teu guia dentro de ti e ele intuitivamente já sabe o que tens a fazer, o que tens que dizer, é só confiar. Então, livra-te primeiro do ego, livra-te primeiro do mal que está dentro de ti, dessa ilusão que tu criaste de ti mesmo, e tudo o resto te será acrescentado. E é isso. É essa maravilha do reino do céu. Primeiro busca o reino do céu e tudo o resto te será acrescentado. Primeiro busca a tua salvação, busca a tua paz interior, busca a tua alegria, a tua satisfação e verás que todos os problemas que tu vias como sendo problemas não existem. São apenas coisas para ser feitas, coisas para serem ditas. São o que são. Não há mais a percepção do problema. Essa é a magia de quem busca primeiro em primeiro lugar o reino do céu. E esta última frase que diz do Curso em Milagres, buscai primeiro, em primeiro lugar, o reino do céu, quer dizer, seja a vontade em primeiro lugar o reino do céu. Então, primeiro eu sigo a vontade do reino do céu, sigo a vontade de Deus, sigo a minha própria vontade do próprio ser. E terás dito, eu conheço o que sou e aceito a minha própria herança. Então, quando nós deixamos de ter problemas de identidade, os problemas acabam. Porque o único problema fundamental que eu tinha era um problema de identidade. Eu estava identificada com algo que eu não era. Logo, eu via todos os outros como sendo algo que eles não são e por isso é que via os problemas todos. A partir do momento que eu não tenho mais um problema de identidade, ou pelo menos eu já tenho a minha identidade esclarecida o suficiente para não me deixar cair nas armadilhas do ego, eu aí já sei, eu conheço, eu sei quem sou, eu aceito a minha própria herança e a minha herança é perfeita paz, é perfeita alegria, é perfeita satisfação. Então, pois aconteça o que acontecer neste mundo, isso não vai bloquear a minha felicidade, não vai atrapalhar a minha paz, não vai tirar a minha alegria, porque eu já me tornei naquilo que eu verdadeiramente sou. E tudo o que tiver aqui a acontecer são apenas as ilusões. Vou agir em compaixão, vou agir em entrega, vou agir com amor, vou agir com alegria, vou agir em gratidão. Nunca levando nada absolutamente a sério. Porque eu sei que isto é um sonho, não é a realidade. O meu ser já está a salvo com Deus. Ele já é este ser maravilhoso. E eu já senti isso dentro de mim. É isso, busca primeiro o sentir do céu. Busca primeiro essa sensação de já estar no céu, que é aquilo que tu realmente és. E tudo o que acontecer aqui neste mundo não mais te magoará, te fará sofrer, porque entretanto já tiraste a pior ilusão de todas. E a única, na verdade, ilusão é a ilusão do eu. Pronto. Espetáculo, não é? É só isso. Jesus de facto só ouviu essa única voz, ok? E ele sabia que ele não podia espiar sozinho. Nós pensamos, Jesus atingiu a iluminação, fantástico. Mas ninguém, ou poucos, foram mesmo atrás para tentar compreender como é que ele conseguiu isso. Ele conseguiu porque ele percebeu que ele não estava sozinho. Havia algo com ele, que era o próprio Deus. Então ele seguiu a Deus dentro da sua mente, não ouvindo o eco. Escolheu o mestre verdadeiro. Então ele escutou só uma única voz. E isso implica a decisão de partilhar com todos os outros. Por isso é que Jesus fez papel de comunicador da verdade para todos os outros. Porque ao partilhar para os outros, ele estava a fortalecer a verdade dentro dele. E de facto,
é isso que acontece. Ele apela aqui para que nós ensinemos, porque ao ensinar nós também estamos a aprender. Nem que estejamos a ensinar agora para nós mesmos, mas futuramente pelo menos partilhar com mais alguém. Porque fazendo isso, podes confiar no que aprendeste. Na medida que tu partilhas, essa palavra tornar-se-á cada vez mais forte em ti. Então faz com que o que tu aprendeste seja digno de confiança no nome de Cristo e no nome do Filho de Deus. O que eu aprendi, eu te dou gratuitamente, e a mente que estava em mim regozija-se à medida em que escolhes ouvi-la. Portanto, na medida que nós fortalecemos esta palavra em nós estamos a fortalecer esta palavra uns nos outros. E é isso que nós queremos, porque é que eu faço muitas vezes estas lives, porque é que eu dou diariamente, eu faço diariamente, não sei se vou continuar a fazer sempre diariamente, mas sempre sentir inspirada, vou partilhando sempre estas mensagens, porque eu estou a fazê-lo por mim, mais do que qualquer outra coisa, eu não estou a fazer por mais ninguém a não ser por mim. Primeiro temos que desejar inteiramente pela nossa própria salvação, e depois tudo o resto virá. Quanto mais rapidamente trabalharmos para o nosso próprio resgate, mais facilmente estaremos inteiramente abertos, de coração aberto, para a salvação do outro. Porque ao salvar-me a mim, eu estou a salvar o outro, e ao salvar o outro, também estou a salvar a mim, mas que nunca nos esqueçamos de nós mesmos. Porque de facto, quem há mais para salvar a não ser eu mesma? Não é? E foi bom ter chegado a esta conclusão, porque de facto, se eu queria a minha felicidade genuína, se eu queria viver esse reino do céu que era pregado, eu só poderia seguir o mestre que de facto conseguiu cumprir com esse plano, que foi Jesus. Então a minha curiosidade foi, como é que ele fez isso? E agora, ao fim de 4 anos a praticar o curso em milagres, eu consigo já ter vislumbres daquilo que Jesus queria dizer na experiência pessoal. E é isto, se tu queres ser feliz, procura alguém que tenha completado inteiramente o plano da felicidade. E para mim Jesus foi um exemplo claro disso. Por isso é que busquei primeiro a palavra dele para podê-la colocar na prática. Também aqui no final, vou-vos deixar aqui uma pequena meditação / oração. Vocês podem manter olhos abertos ou fechados como quiserem, são apenas reflexões. Já não vou interpretar, vou simplesmente ler. Linda criança de Deus, tu só estás a pedir o que eu te prometi. Acreditas que eu poderia enganar-te? O reino do céu está dentro de ti. Acredita que a verdade está em mim, porque eu tenho o conhecimento de que ela está em ti. Os filhos de Deus não têm nada que eles não partilhem. Pede a verdade a qualquer filho de Deus e a terás pedido a mim. Nenhum de nós deixa de ter a resposta dentro de si para ser dada a quem quer que a peça. No mundo real, não há nenhuma doença, porque não há separação nem divisão. Só pensamentos amorosos são reconhecidos e porque não há ninguém sem a tua ajuda, a ajuda de Deus vai contigo a toda a parte. À medida que venhas estar disposto a aceitar essa ajuda pedindo por ela, tu a darás porque a queres. Nada estará além do teu poder de curar, porque nada será negado ao teu simples pedido. Que problemas poderão não desaparecer na presença da resposta de Deus? Pede, então, para aprender sobre a realidade do teu irmão, porque é isso o que vais perceber nele e verás a tua beleza refletida na sua. Que nos lembremos então que nós somos espelhos perfeitos de Deus aqui no mundo.
Quanto mais eu buscar a Deus dentro de mim, mais eu quererei buscar Deus dentro de todos os outros irmãos. Em toda a gente, em todo lugar. Porque Ele é todos os seres e todas as coisas. Então eu não busco mais ter a minha percepção solitária do ego. Eu quero ter a visão de Cristo. Quero ver como Ele via o mundo. Quero despertar em felicidade e alegria eterna. E nessa medida, vir-me a descobrir em amor, tal como Deus me criou. É isso que todos nós queremos, é ou não é? Como eu digo muitas vezes, é simples, nós é que complicamos quando estamos identificados com o bonequinho. Muito complexo que ele é. 1000 e tal palavras, 1000 e tal palavras não, 1000 e tal folhas com não sei quantas palavras só para tentar desfazer o bonequinho em nós. Mas é isso. Pronto, este é um bocadinho daquilo que é o Reino do Céu. Espero que vos tenha trazido alguns insights, algumas luzinhas. Já sabemos que a nossa senda não é julgar-nos uns aos outros, culpar-nos uns aos outros, antes pelo contrário, é só desfazer o bonequinho da nossa cabeça, da nossa mente. Não há nada fora de nós, está tudo dentro de nós. Cabe a cada um fazer esse caminho dentro da sua mente. Eu já fiz a minha escolha. Agora, cabe-te a ti fazer essa escolha para ti mesmo. Não é? Inteiramente, porque é isso que tu mereces. Tu és a luz do mundo, nunca te esqueças disso. Bênçãos infinitas, luz no nosso caminho e até uma próxima live. Tchau, tchau! Obrigada pela vossa participação.